é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro Eterno, imolado desde antes da fundação do mundo e dado a conhecer e revelado na história em Jesus, que é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Hoje eu quero ler um texto de Jesus falando com os teólogos e com os religiosos mais rigorosos, mais severos, mais fanáticos, mais narcisistas, que eram os fariseus. Escribas eram os acadêmicos da teologia, da exegese, da hermenêutica, eram os intérpretes, eram os garantidores da impecabilidade do texto. E os fariseus eram os praticantes mais literalistas, mais legalistas, mais exteriorizados possível e caricatos de maneira horrorosamente feia daquilo que eles queriam que todo mundo pensasse que eles eram por dentro, e eles transformaram isso em maquiagem e vestimenta do lado de fora. Segundo, eles achavam que a interioridade santa e justa deveria se expressar, se vestir, se maquiar, como se houvesse tal coisa para Deus. Então Jesus falou às multidões acerca dos escribas, dos doutores em Deus e dos fariseus, dos santos de Deus. E disse: na cadeira de Moisés se assentaram esses acadêmicos de Deus e esses fanáticos de Deus. E então Jesus fez uma advertência. Usou um imperativo, dois imperativos. Disse: fazei e guardai. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis. Não os imiteis nas suas práticas, nas suas vidas, nas suas obras, nas suas expressões, porque eles dizem, mas eles não fazem. O interessante é que, se você segue a leitura do capítulo 23 inteiro, você vê Jesus censurando tanto o que eles dizem como o que eles fazem. Tanto o que dizem quanto o que fazem. É só continuar a leitura. É que eu já li tantas vezes, aqui mesmo no Papo de Graça, Mateus 23, que se você escrever no meu portal Mateus 23, você vai ver quantas vezes eu já falei aqui, citando Mateus 23. Então, eu me pouparei disso hoje. Mas tenha a garantia nas suas próprias mãos, pois o texto está aí. Ele diz isso: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis das suas obras, porque dizem e não fazem. Aí vem uma sequência enorme de coisas que fazem. Eles atam fardos pesados nos outros, praticam as suas obras com hipocrisia só serem vistos. Aí revela quem eles são nas suas atitudes, amam os primeiros lugares, as honrarias, as primazias, as saudações, serem vistos, aclamados como homens de virtude, gostam de ser chamados de mestres, de superiores, gostam de títulos de elevação para designar quem eles sejam, quem eles são. Enfim,
Jesus nos diz: fazei e guardai, porque eles dizem e não fazem. Mas na realidade Jesus diz que não dá para guardar nem o que dizem nem o que fazem, porque o que fazem é horrível e o que dizem é pavoroso. Eles são aqueles capazes de fazer longas orações só para meter a mão no dinheiro das viúvas. São capazes de fazer um esforço brutal para criar um prosélito, um fanático deles próprios, e transformar esse indivíduo num cara 2 vezes mais filho do inferno do que jamais tinha sido antes. Diz que eles são guias cegos que levam os outros para o buraco. E dizeis, aí tem um monte de censuras ao que eles dizem, ao que eles pensam, ao que eles ensinam. Eles ensinam tanto que Jesus os chama de guias cegos, que têm os valores invertidos, que coam os mosquitos e engolem os camelos. O que eles fazem é hipocrisia, é limpar o exterior e camuflar a sujeira interior. São loucos, não percebem, não se enxergam. São sepulcros caiados por fora para esconder a atividade, a rapina, a imundícia, a podridão do lado de dentro, de modo que exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia, de iniquidade. Ai de vós, mestres da vida, gurus de Deus, que impressionam homens, que sugestionam. Ai de vós, como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis da condenação do inferno? É Jesus falando a religiosos, aqueles aos quais os homens viam como santidades religiosas. E Jesus começa com uma ironia, porque frequentemente toda manifestação religiosa, de culto, as aparências religiosas, as virtudes religiosas, as sublimidades religiosas acabam em desgraça. Frequentemente, aonde existe culto ao carisma, se descobrirá depois a derrocada do caráter. Nunca esqueça disso. Frequentemente, aonde a gente vê o culto ao carisma pessoal, ao poder pessoal, não demorará muito e se verá a manifestação da sombra, a derrocada do caráter do indivíduo. Por isso Jesus começa com uma ironia, porque ironia histórica, é o que habita praticamente quase todas as experiências dos entes hipercarismáticos, sobretudo dos que se colocam na posição de superioridade, como é o caso específico do texto em questão, como também aqueles outros que são venerados por causa dos seus milagres, das suas sobrenaturalidades, da sua aparente vinculação completamente diferenciada com Deus, sobre os quais Jesus também falou. Ele falou de acadêmicos e de fanáticos legalistas e falou também de carismáticos sem caráter. Aqui em Mateus, no capítulo 7, quando ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome curamos doentes, em teu nome realizamos milagres, em teu nome profetizamos. Eu, porém, lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Praticais a iniquidade, apartai-vos de mim. Não adianta dizer e falar e mencionar e envolver o meu nome. E não adianta realizar sobrenaturalidades, paranormalidades, curas de que natureza elas sejam, por indução, por sugestão, troca psíquica, seja o que seja. Isso não faz com que eu conheça vocês. Eu só conheço quem pratica a justiça, a verdade, a equidade, a sinceridade, com humildade de espírito, com pureza de coração, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, insatisfeito com as injustiças deste mundo, procurando provocar reconciliação entre os irreconciliados, anunciando a verdade, não buscando glória própria, mesmo sofrendo o sofrimento dos apedrejados, continuam e prosseguem, perseveram, olhando a si mesmo e exultando, sabendo que o dia da redenção vai chegar. Esses são aqueles que Jesus conhece. Não adianta se aproximar dizendo: eu fiz, realizei, aconteci, curei, porque a única coisa que Deus vê é fruto. Ele conhece a árvore pelo fruto. Não adianta a árvore dizer que está plantada no meio de um terreno onde muitos frutos são dados. Se ele próprio não der o fruto do amor, da justiça, da transparência, da fidelidade, da bondade, da sinceridade, ele pode alegar o que ele queira alegar sobre quem quer que ele queira alegar. A única relação que Deus tem com ele é aquela que Deus tem com ele. Por isso eu não posso me aproximar diante de Deus com listas de milhares e milhares de convertidos que passaram a amar a Jesus porque eu preguei o Evangelho. No fim, eu estou sozinho sempre. É o fruto da minha vida que será visto, que é julgado. Sou eu. Não é o que eu digo, o que eu fiz, nem o que eu falo. Mesmo que o que eu fale esteja certo e mesmo que aquilo que aparentemente eu faça esteja correto, eu serei julgado numa instância mais profunda do que eu penso, do que eu sinto, do que eu desejo, do que eu quero. E de como eu interpreto, de quem eu sou. Tem muita gente pensando que dá para construir um sepulcro e esconder toda a ossada para sempre. Mas existem os saqueadores de tumbas que abrem as nossas sepulturas, que sofrem de tesão necrófilo, querem mostrar a nossa aparência defunta ou aquilo que a gente esconde. Há pessoas que pensam que podem viver atrás da máscara para sempre. Mas chega um dia que um vento sopra forte
e a máscara é arrancada de súbito da nossa cara. Tem gente que pensa que pode passar a vida enganando os tolos, dizendo para eles que o mosquito tem a importância do camelo, que o camelo tem a importância do mosquito. Mas chega um dia em que a verdade de Deus atola o camelo na nossa garganta e a gente não vai poder fazer outra coisa a não ser se permitir, com o rosto patenteado pela verdade, ser enxergado pela luz. Tem muita gente brincando disso, como os profetas nos falam. Porque o juízo tarda, eles ficam cínicos e acham que se conseguiram viver 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, sem que ninguém conhecesse os seus enganos, eles conseguiriam prosseguir para sempre. Na maior parte das vezes essas pessoas nem em Deus creem, porque não dá para viver assim, crendo em Deus. Ou então, são aqueles que sofrem do auto-engano, de acharem que Deus deve a eles alguma coisa, por tudo que supostamente deles emana. E o narcisismo deles é esse, de pensar que deles emana algo e que eles são uns servos entregues ao sacrifício dessa dádiva para atender a tantos e tantos, que como que eles têm um capital acumulado de sombra, de idiosincrasia, de tara, de rapina, de coisas a serem escondidas. Foi um direito adquirido por tantos serviços prestados, ter uma zona densa de sombra para as fantasias, para os fetiches, para as loucuras e para as taras mais profundas dentro do indivíduo. E a história inteira diz que eu estou falando a verdade. Eis a ironia de Jesus. Ouvi o que eles dizem e fazei o que eles propõem, o que eles mandam, mas não obedeçais, não os imiteis nas suas obras. Porque as obras sempre se manifestam subrepticiamente. E por mais que a gente garanta para o mundo inteiro uma fachada, as obras mais vão sendo produzidas em cada estação secreta da nossa vida e vão se guardando e apodrecendo até um dia em que elas fermentam e arrebentam o odre, arrebentam até mesmo pelo inchaço das suas putrefações o teto da tumba das maldades. Senhor Jesus, é isto que tu ensinas, é isto que a Bíblia ensina, é isto que a história ensina, é isto que a observação ensina. E a gente sempre acha que dessa vez nós vamos conseguir enganar. Nos perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa todos nós, porque nós mentimos contra a verdade, cada um na sua escala. Cada um na sua escala nós mentimos contra a verdade. Perdoa os nossos pecados. E eu te peço neste dia, especialmente por aqueles milhares e milhares que estão com o coração decepcionados pelos enganos provocados, pelas mentiras
pelas frustrações provocadas pelas mentiras e pelos enganos no coração de milhares e de milhões de pessoas que correram para Deus e encontraram um abraço de outra natureza. Ou exploração, ou abuso, ou avidez por dinheiro, ou utilização e manipulação, ou tudo aquilo que a gente vê desde a fundação do mundo e os homens não aprendem a discernir, sempre voltam e se entregam de novo e se oferecem como ovelhinhas aos mesmos lobos. Por favor, abre o nosso entendimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.